Oi pessoal, tudo bom? Tudo certo por aí? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, estou passando para avisar que a gente tem a carta da semana hoje e vamos então pedir ao universo que traga um tema interessante para a gente trabalhar, né? Algo que a gente possa aplicar na nossa vida e que também a gente consiga aprender alguma coisa com os ensinamentos que o tarô nos traz, né? Para que a gente consiga viver melhor, cada dia mais tranquilo, conseguindo resolver os problemas com mais calma, com mais tranquilidade, né? Entendendo aí tudo que envolve às vezes um assunto, né? Para a gente conseguir lidar melhor, tá bom? Então até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta que o universo nos sugere para essa semana. Vamos ver aqui. E é o Rei de Paus, a Roda da Fortuna, o 6 de Paus, o 8 de Copas, o Pajem de Espadas, o 3 de Ouros, o As de Ouros, o Enforcado e o 5 de Copas. Bom, então falando sobre o Rei de Paus, que é a carta da semana, ele nos fala que essa semana provavelmente a gente vai ter que liderar algum processo, né? Tomar a frente talvez de alguma coisa. Então, para isso é necessário a gente conseguir se expressar bem, né? A gente mostrar, inclusive, que a gente consegue tomar as decisões corretas aqui, né? E que também a gente, então, vai precisar de saber usar aí, talvez até uma teatralidade, se for necessário, né? Para a gente conseguir se expressar bem, para a gente conseguir, então, passar a maneira que a gente quer liderar um processo, alguma coisa, né, que pode acontecer, mas que a gente está fazendo da maneira correta. Falando sobre a roda da fortuna, né, que está aqui no nosso campo mental, então é o seguinte, a gente às vezes não acredita que a gente possa estar nessa posição, né, de liderar alguma coisa, não vou ser capaz. Sim, se o universo está colocando você nessa situação, abrace, é sua hora de tomar aí as rédeas, né, de alguma coisa e conduzir isso de uma maneira decente, bacana e tudo mais, tá? Então, aceitar faz parte da vida. Tem momentos que a gente precisa ser liderado porque tem alguém que já está tomando conta de alguma coisa e tem momentos que a gente é que tem que tomar conta dessas coisas, né? Então, aceite. O 6 de Paus, aqui no campo mental, nos fala que provavelmente nós vamos ser vitoriosos aqui nesse caso, né? A gente vai conseguir fazer isso de uma maneira correta, agradável, né? E que a gente vai conseguir sim liderar, né? Entendendo que essa vitória, é claro, faz parte do resultado, na verdade, de um processo, né? Então, ou de uma batalha, às vezes uma luta, porque quando a gente lidera alguma coisa, a gente realmente tem que enfrentar algumas situações, às vezes não tão agradáveis e tudo mais, mas que a gente vai conseguir sim ter êxito, né, nesse processo e a gente vai conseguir sair vitorioso disso. O 8 de Copas nos fala que é hora, né? Então, se o universo está falando que agora é seu momento, aqui fala que realmente não tem outro caminho a não ser esse, né? É hora de mudar, né? É hora da gente talvez sair dessa posição de ficar aguardando alguém tomar uma decisão e a gente tomar a decisão, né? Para que as coisas possam se resolver e a gente possa conduzir aí uma coisa de uma maneira bacana e que a gente consiga
realmente dar um fim agradável, né, para alguma situação aí que talvez a gente tenha que liderar. O valete de espadas aqui nos fala sobre ser um processo que vai envolver muito o nosso lado mental, né? Então, organização mental, né? Estar centrado, tá? E também nos pede que a gente tenha uma boa vontade aqui, né? Que a gente esteja assim realmente a fim de fazer isso, tá? Então, vamos agarrar aí essa oportunidade, né? Com carinho, com amor, e vamos fazer acontecer. É sobre isso aqui que ele fala. O 3 de ouros confirma mais uma vez de que a gente é capaz sim, né, de conduzir aí alguma situação, algum processo, né, e que a gente consegue inclusive fazer isso de uma maneira muito boa, tá? A gente tem competência para isso. É aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente não está acostumado com essa posição, mas tem momentos ali que o universo então coloca para a gente, agora é sua vez, né? Então a gente consegue sim conduzir esse processo aqui, né? Da maneira correta e bem feito, né? E bem pensado, tá? O As de Ouros aqui nos fala do nosso poder de realização, né, que a gente tem, e talvez até da praticidade que a gente vai conseguir executar essa tarefa aqui, tá? Então a gente tem esse potencial dentro da gente, é que às vezes a gente não está acostumado a utilizar, né? A gente está mais naquela posição do comodismo, às vezes de aguardar que alguém faça alguma coisa, mas agora é o nosso momento de fazer, né? Então ele está falando aqui que a gente vai conseguir sim, né? Que a gente tem esse poder, basta a gente colocar esse poder em movimento na nossa vida, tá? Então, vamos lá. O enforcado aqui nos fala sobre aquela possibilidade que a gente tem em certas situações de mudar o ponto de vista da gente, inclusive. Né? Numa situação dessa de condução das coisas, a gente precisa, né, de entender do que se trata e tudo mais, para a gente conseguir direcionar tudo, né? Mas às vezes a gente precisa mudar o nosso ponto de vista também, e isso é uma coisa positiva, né? Às vezes a gente desistir de uma ideia que a gente tem não é negativo, né? Então é sobre isso aqui que ela está falando, né? Uma outra maneira de enxergar as coisas, mas que nos faça conduzir bem os processos que a gente tem. E finalizando aqui com o 5 de copas, essa carta fala que a gente precisa de deixar, para conduzir bem, né? A gente precisa deixar as nossas mágoas para trás, né? Porque senão a gente acaba sendo tendencioso, né? E um líder verdadeiro não tem esse tipo de postura, tá? Então a gente precisa de entender que o que passou, passou. O importante foi que se aprendeu alguma coisa para a gente conseguir direcionar aqui, né? Conduzir a coisa de uma maneira correta e agradável, tá bom? Então é isso. Eu desejo a todos uma ótima semana. Espero que a gente consiga aqui colocar esses ensinamentos, né, na nossa vida, né, para que a gente viva cada dia melhor, tá bom? Um grande abraço a todos.